Hello, meus amigos, tudo bom? Olha, venho aqui hoje mostrar para vocês como a gente trabalha com o Dreamweaver, né, vinculado com o banco de dados SQL, principalmente na parte de cadastro, cálculos e mais alguns outros itens que eu quero passar aqui para vocês, tá bom? Então, para isso, primeiramente eu vou aqui no SQL para que eu possa estar mostrando para vocês como que vai ser feito esse trabalho nosso, tá? Primeiramente, nós temos aqui uma tabela, um banco de dados, desculpa, criado aqui, chamado loja, tá? Nesse loja, nós temos aqui a tabela clientes, produtos e vendas. Em cliente, eu coloquei alguns campos aqui, que foi nome, e-mail, celular e CPF, certo? Todos eles eu deixei como baixar, assim como a tabela produtos, onde eu criei produto e valor. E para que possa ser feita a venda, eu criei então o ID do cliente, né? O ID do produto, a data da compra e a quantidade de produtos em si que está sendo levado, tá bom? Agora, aqui dentro do Dreamweaver, é necessário então que eu faça justamente esse acesso, né, esse trabalho aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui no diretório, certo? Onde está instalado o AMP, tá? No meu caso aqui eu instalei o AMP e pedi para ele colocar dentro do disco local D. Então, eu tenho aqui dentro do disco local D, o AMP, a pasta www. Aqui dentro, então, eu vou criar a pasta que eu desejo, certo? Chamada sistema. Vou criar com o nome sistema mesmo e pronto, ok. Não vou criar nenhum diretório aqui dentro, eu só preciso lembrar desse nome, tá bom? Ao lembrar desse nome, eu vou vir aqui no Dreamweaver então agora e vou falar para ele aonde que vai estar o meu diretório. Para isso, eu vou vir aqui no menu site, novo site, e aqui vou dar o nome que eu quero aqui, ok? Então, sistema. Aqui embaixo agora eu vou procurar aonde que está o diretório que eu estou trabalhando, tá bom? Então, disco local D, o AMP, www, sistema. Logo após fazer isso, eu vou clicar no guia servidores e vou falar aqui no guia servidores qual é o servidor que eu estou trabalhando. Para isso, eu vou clicar aqui no mas e vou dar um nome para ele aqui, ó, sistema. Qual que é o servidor que eu estou utilizando? Local, né? Vou procurar a pasta que eu desejo aqui, que é a mesma onde está o sistema lá. E aqui é onde que eu farei o teste, tá bom? Que vai ser no localhost / sistema, ok? E vou pedir para fazer o teste aqui, tá bom? Que não vai ser um acesso remoto não, vai ser um acesso local, então pode fazer o teste aqui direto. Vamos salvar essa alteração e vamos pressionar as teclas Ctrl N para pegar um novo arquivo em PHP. Vamos criar ela aqui. E ótimo. Já vou salvar esse arquivo, certo? Automaticamente ele já cai dentro da pasta sistema, né? Então aqui eu vou dar o nome de cadastrar clientes, certo? E aí, vamos começar a trabalhar com banco de dados. Para isso, eu vim aqui no menu Janela, vou escolher a opção aqui, Banco de Dados, certo? E logo após isso, eu posso clicar aqui do lado e já fazer a conexão. Ao clicar no sinalzinho de mais, vou escolher Conexão MySQL e aqui vou dar um nome para essa conexão. Conexão. O servidor ao qual vou estar sendo utilizado, localhost. Nome do usuário, root. Esse usuário, eu faço ele no momento da instalação do SQL, tá? Então, por isso, já digitei ele aqui já. E aqui agora, qual sistema, qual banco de dados que eu estou pegando? Nesse caso, loja. Ok. E ok. Prontinho. Conexão feita. Então, agora eu vou fazer para a parte de cadastro. É interessante, então, que eu decore os campos que eu tenho trabalhado aqui, ó. Então, no caso, ó, nome, e-mail, celular e CPF. Vou ignorar o campo ID, já que esse mesmo aqui ele é auto-incremento, ou seja, ele é numerado automaticamente, tá bom? Então aqui dentro do cadastro clientes, vou clicar no guia formulários e vou fazer uma linha formulário aqui, ó, clicando nesse primeiro item, certo? Para que fique um layout mais interessante, eu vou simplesmente clicar aqui no HTML e vamos criar uma tabela, tá? Essa tabela vai servir para eu poder organizar esses dados. Como é que eu vou organizar eles? Como eu tenho aqui, ó, 4 campos, ou seja, nome, e-mail, celular e tal, eu vou colocar 2 linhas a mais, para que eu possa fazer o título e deixar o botão cadastrar. Então ele vai ser de 6 linhas por 2 colunas, ocupando uma área aqui de 50% da minha tela, tá bom? E além disso, a espessura, eu vou colocar uma borda aqui no tamanho de 1 pixel, certo? Ó, prontinho, tabela feita, vamos centralizar ela e vou aumentar essa altura aqui, ó, para 35.
certo? Fiz isso, vamos selecionar essa primeira linha, vou mesclar ela clicando no Merge Cell, vou mesclar a célula aqui mesmo, e aqui eu vou digitar então um título, cadastro de clientes. Vamos selecionar, vamos escolher aqui o formato H2, para poder ficar um texto um pouquinho maior, e vamos centralizar ele aqui. Nesse quadradinho agora, na próxima linha aqui, vou colocar então os campos que eu desejo, tá? Então, ou seja, começando pelo campo nome, logo em seguida. É interessante fazer na mesma ordem, tá ok? Então, ó, nome, e-mail, celular e CPF. Então, e-mail, celular e CPF, certo? Logo que eu posso fazer isso, vou diminuir o tamanho do campo aqui. E aqui eu vou colocar os quadradinhos, os campos input, responsáveis para justamente a gente fazer esse cadastro. Para isso, eu vou clicar aqui no guia formulário e vou clicar no Text Field. Vou apagar o título, né, que nós temos aqui, que não tem necessidade dele. Nesse campo, eu vou trocar o nome, certo? Onde eu vou colocar o campo nome. Vou falar para ele que é um campo obrigatório, ou seja, ele é requerido. E esse campo aqui também ele vai ser autofoco, ou seja, na hora que eu abrir ele já vai estar, o cursor já vai estar piscando nesse campo, certo? Tamanho 35 pixels, tá? Para poder ficar um tamanho bacana. Fiz isso, vamos fazer o e-mail aqui agora. Então, o próximo campo. Vamos clicar aqui, beleza. Nome desse campo, e-mail. Certo? E-mail, tamanho 40 ou 35, vai ficar do mesmo tamanho do outro lá de cima, né? E vou falar que ele é requerido também. Para aproveitar que já que são os mesmos campos, vou copiar e vou colar ele aqui nos campos inferiores, tá ok? Segundo campo vai ser o celular, certo? E por último, aqui, o CPF. No caso do CPF, eu vou colocar que eu quero um tamanho um pouquinho menor, e vou falar para ele que eu quero no máximo 11 dígitos, para evitar que a pessoa digite mais itens ali, né, vamos dizer assim. Vou mesclar essa linha de baixo, clicando aqui embaixo novamente, e vamos fazer o botão para que possa fazer esse cadastro. Esse botão, vou vir aqui no valo, que é o nome que eu vou dar para ele e tal, né, e vou dar um nome aqui de cadastrar. Vamos centralizar ele, clicando aqui no horizontal. E o que vai acontecer, gente? Com essa versão nova do Dreamweaver, o botão cadastrar, ele vem como um botão simples. Então, vou clicar no dividir, procurar pelo botão aqui, e aqui vou dar o nome de submit, que é para submeter ele a uma ação do formulário. Tá bom? Ctrl S para poder salvar, certo? E agora eu vou pedir para que ele possa fazer esse cadastro. Vou estar colocando essa opção aqui para ele poder fazer esse cadastro. Para isso, vou vir aqui no comportamento do servidor, mais, eu vou pedir para inserir registro. Pode estar escrito Insert Record, caso estiver no idioma inglês, tá ok? Qual tabela, qual conexão que eu quero pegar, né? Qual tabela que eu quero pegar. O ID não é uma chave primária, então, ou seja, ele é automático, né? Então, nós temos o nome, o e-mail, o celular e o CPF. E após cadastrar, eu quero que ele fique na mesma página. Então, vou procurar cadastro de clientes aqui. Vou dar OK. Prontinho. Eu tenho por experiência de uma forma de fazer o cadastro, eu já gostar de visualizar esses dados aqui embaixo para que eu possa excluir ele ou fazer alguma outra forma assim. Então, para isso, eu vou criar uma tabela que vai ser contrária a essa daqui, certo? Então, para isso, eu vou colocar 3 linhas e vou colocar 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Então, 5 colunas. Ocupando 80%. Vamos centralizar ela aqui para ficar melhor, né? E farei o seguinte, vou mesclar essa primeira linha aqui, colocando o nome aqui então de lista de clientes cadastrados. Logo após fazer isso, vou também colocar o H2, né? E vou centralizar ele aqui na horizontal. Vou digitar a altura que eu quero ele com 35 pixels de altura e 25% de distância entre um campo e outro. Colocarei os campos que eu desejo, seria nome, e-mail, celular,
CPF e botão excluir. Vamos centralizar esses campos, certo? E negritar eles aqui também. Logo após fazer isso, eu preciso trazer os campos que eu desejo, tá? Para isso, vou clicar no guia ligações e vou criar um record set. Qual o nome que eu vou dar para isso? Vou dar um nome aqui então de dados clientes. É interessante que esse nome não tem espaço, tá? Conexão clientes e tal, né? Vou escolher aqui então o ID em uma ordem decrescente, certo? Vou dar OK. E vou puxar os campos que eu desejo para cá. Então nome, né? O e-mail, o celular, o CPF. Aqui também agora eu quero criar o botão de excluir, para já ficar pronto também aqui, tá bom? Então para isso, vou procurar aqui em cima sobre o campo oculto, né? Para a gente poder estar capturando o código, certo? Eu poderia digitar isso pelo código, tá? Ou buscar esse campo aqui mesmo, tá bom? Vou clicar no guia formulário, certo? E vamos procurar aqui o campo oculto. Ao pegar o campo oculto, aqui embaixo vai me perguntar qual que é o nome que eu vou dar para esse campo. Vou dar o nome de ID, que é o mesmo nome que está lá no banco de dados, tá? Vou clicar no raiozinho e falar para ele qual campo que eu quero que ele pegue lá do meu record set. No meu caso, vou pegar o ID, tá? Logo em seguida, vou criar um botão de comando também, e nesse botão vou dar um nome de excluir. E farei o mesmo processo, né? Que é clicar no código e alterar ele aqui, ó, o tipo dele para submit. Ctrl S para salvar, né? E vou voltar no modo design. Eu poderia trabalhar somente no modo código, tá? Mas para ficar mais simples, eu vou trabalhar nesse modo aqui porque é mais fácil. Houve um erro meu, onde eu esqueci de criar o formulário para qual ele vai pertencer aqui, tá bom? Então vou dar um Ctrl X nesses dois campos e vou criar o formulário aqui novamente. E somente agora eu deixo esses campos aqui. Então eu tenho um campo oculto, vou clicar novamente para ver se ele está com o mesmo nome, e o botão enviar aqui, e tá certo, tá? Cujo no value, vou colocar o nome dele então, excluir. Feito isso, vamos clicar no botão excluir e vamos dar a ação para ele. Para isso, vou clicar no comportamento do servidor, no mais, e clicar aqui no botão excluir registro. Você vai me perguntar então qual vai ser o valor que eu vou estar utilizando. Eu vou estar utilizando a variável de formulário, cujo nome dele é ID. Vou trabalhar com a conexão, com a tabela clientes, pegando pelo ID, né, onde o valor será a variável formulário ID. Depois de excluir, eu quero que ele fique na mesma página, certo? E OK. Vamos dar um Ctrl S para a gente ver se está salvando realmente, né? E vamos selecionar essa linha todinha aqui agora e eu vou pedir para poder fazer a repetição dessa região, tá? Quando eu pego isso aqui, ele pergunta se eu quero quantos registros, né? Eu quero visualizar quantos registros. Se eu quero 10, se eu quero todos, né? No meu caso, eu vou colocar todos os registros aqui mesmo e vou dar OK. OK, prontinho. Vou observar o seguinte, o repeat, ele está repetindo toda a tabela. Está funcionando? Está, só que ele vai começar a repetir também, entre uma linha e outra, todos esses campos aqui, ó, lista de clientes cadastrados, nome e tal. Então não quero, eu quero que ele repita somente essa linha aqui, ó. Vamos para o código e vamos entender como é que o código funciona. Esse código funciona da seguinte forma, você tem a tabela, que é o que nós criamos aqui, e ela finaliza no /table. Nós temos as colunas, que começam com TR e finaliza com TR. E nós temos, as linhas, né, que começam com TR e terminam com TR. E eu tenho as colunas, que começam com TD e terminam com /TD. Eu vou pegar, então, essa coluna aqui, ó, que é a coluna que está começando a repetir os dados, e logo aqui o /TR, ó, que é onde está finalizando esses dados. O PHP, para repetir as coisas, ele cria o código chamado do. Então, que é esse PHP do aqui, ó. Então, vou passar ele, não para cá, mas sim para aqui, ó, certo? Para ele ficar antes da segunda linha, da terceira linha, desculpem. Vou pegar também e finalizar o código dele aqui, né, que é o while, certo? Eu quero que finaliza
ao finalizar essa linha aqui. Ctrl S, vou voltar no design para vocês verem que agora o repeat region pegou somente essa linha aqui. Com isso, posso dar o comando F12 para poder visualizar como que vai acontecer aqui. Ó, ótimo, tabela criada. Vou digitar localhost, certo? E vou pegar o sistema que a gente está criando aqui agora. Então, sistema. Vou pegar a opção cadastro clientes. Então, aqui nós temos a tabela. Vou tentar clicar no cadastrar e ele já não vai me permitir, porque eu não preenchi o campo. E se vocês observarem, o campo está preenchido aqui, já está piscando ali, dizendo que eu tenho que preencher esse campo aqui. Então, vou colocar meu nome, tá? Vou colocar meu e-mail. Vou colocar o celular. O CPF. Ó, repare que eu tento digitar mais números e ele não consegue, porque eu limitei ele em 11 dígitos. E vou clicar no guia cadastrar. Automaticamente eu apareço com meus dados aqui embaixo, aqui, ó, certo? E aqui, gente, eu posso cadastrar outros dados, tá bom? Por exemplo, CPF e cadastrar. Prontinho, 2 usuários cadastrados, certo? Então está funcionando, né? O botão escolher não vou fazer o teste, mas eu tenho certeza que está funcionando. Vou colocar um teste aqui só para vocês verem que ele está funcionando. Ó. Excluir. Prontinho. Então, a primeira parte foi feita, né? Que é o cadastro de clientes. Vou passar agora então para a gente poder fazer o mesmo processo com o cadastro de produtos, tá bom? Então, Ctrl N, PHP, né? Vamos criar e já vamos salvar essa página então. Ó, cadastrar produtos. Mesma coisa, eu vou criar um guia formulário, né? E vou criar uma tabela aqui para nós. Então, HTML, tabela. Que no caso eu quero que tenha 4 linhas, certo? 2 colunas, quero que ocupe 50% da nossa tela aqui. Vamos centralizar ela e vamos mesclar essa parte aqui de cima, para a gente poder estar colocando o título aqui. Tá? Cadastro de produtos. Vou centralizar. E aqui embaixo nós vamos criar o botão para a gente poder fazer o cadastro de produtos. Aqui eu vou digitar então os campos que eu quero, né? Vou até colocar a altura aqui então, 35 pixels. O cadastro de produtos, vou colocar um H2, né? Para poder ficar legal. Então aqui eu vou colocar então o produto e o valor. Vou criar os quadradinhos aqui, né? Os text field, para poder ficar legal. Então, formulários, text field. O primeiro campo então vai chamar produto. Certo? Vou marcar requerido e autofocus também para que ele seja o primeiro aqui. Ok, produto. E o útil vai chamar então valor. Logo após fazer isso, vou fazer também o botão cadastrar. Então, para isso eu criar um botão, certo? E vamos alterar o seu tipo aqui, né? Para submit. E vou dar o texto para ele aqui, então, de cadastrar. Farei o mesmo processo que eu fiz na tabela de clientes, né? Que é para a gente poder ter os dados aqui, certo? Então, nós vamos criar uma tabela aqui também. Então, HTML, tabela, onde eu vou colocar, então, 3 linhas, 3 colunas, ocupando 80% da nossa tela aqui, certo? Vamos centralizar ela. E vou passar ela para fora dessa linha vermelha, tá? O porquê, Adriano, que você passar para fora da linha vermelha? Para que a gente possa... Deixa eu só colocar fora do form aqui. A gente possa criar outro formulário. Então, eu vou procurar o barra form aqui, ó. Vou digitar um texto qualquer para que eu possa ter ele aqui, né? E vou colar essa tabela aqui dentro, certo? Vamos mesclar essa linha aqui em cima. Vou dar o nome, então, de lista de
produtos. Tá? Também vai ser no H2 e centralizado também. Vou digitar então o campo que eu quero, que é produto, o outro campo que eu quero, que é o valor, né? E aqui o botão excluir também, para caso eu coloque alguma coisa errada, né? Eu posso estar colocando ele aqui. Vou colocar 33% e 35% de altura aqui para poder ficar um tamanho interessante. Como essa tabela está muito grande, vou reduzir o tamanho dela aqui então para uns 60%. Tá? E vamos criar o recorte set aqui para ela também. Então, vamos aqui no ligações, vamos criar um recorte set aqui. Então, ver ou dados, produtos, conexão, clientes, né? Vamos pegar aqui então, não quero por cliente, não quero ver os produtos e quero o ID em ordem decrescente, certo? E vamos puxar os campos que eu desejo. Então, produto e o valor. Tá? Vamos selecionar o título aqui, colocar em negrito, centralizar eles aqui, né? E vamos fazer o botão cadastrar aqui funcionar. Vou clicar no cadastrar. Comportamento do servidor. Vou pedir para fazer inserir os registros. Na tabela produtos, onde o ID não tem campo, né? O produto vai ser o produto, o valor vai ser o valor. E após cadastrar, ficar no cadastrar produtos também. Ok? Ótimo. Vamos criar um formulário aqui agora. Vamos colocar também um campo oculto. Vamos dar um nome para ele também de campo de ID. E vamos pegar o campo ID aqui. Fiz isso, vamos criar o botão excluir. Então, botão. E vou dar um nome para ele aqui então de excluir, né? E vamos mudar o tipo de dados aqui então para submit. Ótimo. Já vou fazer o botão excluir então funcionar, né? Para isso então, vou clicar no excluir, mais o comportamento aqui, excluir registro. Onde vai excluir pela variável de formulário, ID, conexão, quero que exclua a tabela produtos, a variável de formulário, o campo ID. Vamos procurar também cadastro de produto aqui, para ficar na mesma página, e OK. Ctrl S. Agora vamos fazer com que isso repita, né? Então, mais uma vez, vamos selecionar a linha toda aqui. Vamos vir aqui no mais, e vamos pedir para repetir essa região. Todos os produtos também. Então, vou marcar todos os registros e OK. Mesma coisa, tá, gente? Então, vou voltar aqui. Vou pegar o início do PHPDO, colocar antes de começar a última linha e vamos finalizar quando terminar a última linha aqui também. Certo? Ótimo. Vamos fazer um teste aqui então. Então, cadastrar produtos.php. Ótimo. Então aqui nós vamos cadastrar então a camisa. Está custando R$50. Ó, funcionou. Camiseta. R$80. E funcionou também, certo? Vou fazer um teste para a gente ver se o botão excluir está funcionando. Então está funcionando. Então tudo ok até esse princípio, certo? Agora, eu preciso fazer, então, o formulário de vendas, tá? E para esse formulário de vendas, é interessante que eu trabalhe com ele de uma forma um pouco mais interessante, tá bom? Então, vamos lá. Ctrl N, né? PHP. Vamos salvar, então, com o nome de efetuar vendas. Quando eu faço isso aqui, então agora eu vou clicar no guia formulário e vamos criar uma tabela da forma que eu quero, tá? Essa tabela, o que vai acontecer com ela? Eu quero que ela tenha 3 linhas, e aí eu vou vir aqui para poder ver quais campos de vendas que eu tenho. Eu tenho ID do cliente, ID do produto, data da compra e a quantidade. Então, ou seja, eu tenho 4 campos. Então, eu vou fazer uma tabela aqui que tenha pelo menos 5 colunas.
ocupando 60% da minha tela. Ótimo. Como título, vamos criar aqui então, ó, efetuar uma venda. Aqui então vou colocar então o ID do cliente, o ID do produto que está levando, né? A data da compra, a quantidade que está levando aqui, certo? Por último, o botão aqui cadastrar. Então vamos criar um botão aqui, formulários, botão, efetuar venda. Nesse campo aqui, vou voltar ele aqui para o código, né? E vamos colocar o tipo de dado então, submit. E eu preciso dos quadradinhos agora para poder fazer cada item dessas opções aqui. Para ficar mais fácil, gente, eu quero que, ao invés de, como não, pode acontecer de eu não lembrar qual é o cliente, né? Eu quero que facilitar a vida de quem for estar preenchendo as coisas ali, tá? Para isso, o que eu farei então? Vou criar uma setinha, onde ao clicar na setinha, eu posso escolher o cliente e ele grave o ID. Para isso, eu vou precisar criar alguns record sets. Estou ouvindo ligações, conjunto de registros, ou record set, né? E vou colocar aqui então, ó, dados clientes, certo? Conexão, clientes. E vou colocar então aqui para mim, ó, o ID em ordem decrescente. Ok. Vou fazer a mesma coisa com produto, tá? Então, dados, produtos, conexão, produtos e o ID em ordem decrescente. Prontinho. Nesse primeiro campo, eu vou clicar aqui então no guia formulários e vou pegar um list menu. List menu é uma setinha onde eu posso clicar e tá escolhendo, né, quais as opções que eu quero estar fazendo aqui, tá? Então, só um minuto. Ótimo. Vou clicar nele e a primeira coisa que eu vou fazer aqui então é dar o nome dele aqui então, ó, ID cliente, certo? Vai ser um campo requerido, mas nesse caso, como eu tenho que clicar na setinha, então praticamente nem preciso, tá bom? E vou clicar aqui no guia Dynamics. No Dynamics, eu vou escolher qual record set que eu vou estar utilizando. Nesse caso, eu estou utilizando dados do cliente. Onde os valores que eu quero que ele grave lá no banco de dados é o ID. Mas o rótulo, ou seja, aquilo que eu quero que ele mostre para a pessoa, é o nome, certo? E, ok, ó, prontinho. Vou fazer a mesma coisa com o produto. Então, vou pegar o selecionar aqui então, né? Vou apagar o select aqui. Nome, ID, produto, certo? É um campo requerido, Dynamic. E vamos pegar aqui então agora o record set, dados, produtos. Mesma coisa, vai gravar o ID, mas vai mostrar para a pessoa o produto, tá? Vou pegar um campo aqui para poder pegar para mostrar a data, tá, gente? Então, para poder ficar mais tranquilo, certo? Então, a data. Vou deixar o mesmo nome lá, então, para a gente estar utilizando, né? Então, data, compra, certo? E vou colocar um campo também aqui para quantidade. Então, nome, quantidade. Beleza? Ctrl S, né? E aí, gente, podemos fazer o teste agora. Vou só mudar, dar uma formatação básica aqui, né? Cabeçalho 2. Vamos centralizar ele aqui, certo? Aumentar um pouco a altura das linhas aqui para uns 35 pixels, tá? E ótimo. Vamos visualizar como é que está ficando ele aqui. Ó, então, ótimo. Aqui eu tenho o nome das pessoas, aqui os produtos. Aqui o calendário para poder pegar o mês, né, que eu quero pegar, certo? E a quantidade aqui que a gente vai estar trabalhando, tá bom? Então, por exemplo, ó, o Carlos Luar está levando 2 camisetas aqui, certo? Vou efetuar a venda aqui e vou falar que o Adriano Henrique está levando na data de hoje também, certo? 3 camisas. Prontinho.
quero visualizar esses dados, tá? Então, para visualizar esses dados, mesmo esqueminha daquela hora. Então, vamos criar um recorte set agora para a gente poder ver os dados de vendas. Dados vendas. Onde eu quero ver os dados aqui da tabela vendas, né? O campo ID em ordem decrescente, para que sempre eu veja a última venda que foi feita aqui. Tá bom? Aqui eu coloquei barra, gente, por engano. Então, vamos lá. Dados vendas. Certo? Ok. E vou criar a mesma tabela aqui embaixo aqui, tá? Então, vamos vir aqui no formulário. Vamos criar uma tabela aqui no guia HTML, tabela, mesma coisa. Vou só dar um Ctrl X aqui e fazer aqui o mesmo esqueminha de colocar a linha fora dessa linha vermelha. Então eu vim aqui no formulário aqui, ó, eu vou digitar qualquer coisa para que no design eu possa ver ela aqui. Pronto. Vamos selecionar ela aqui, centralizar. E agora vamos digitar aqui então os campos, né, que eu quero. Ó, eu quero o cliente. Primeiramente, deixa eu fazer um título aqui para ficar mais fácil, gente. Então vamos mesclar essa primeira linha aqui. E vamos digitar aqui então lista de vendas, certo? Vamos centralizar ela. E vamos colocar então o H2, tá? Para poder ficar uma coisa melhor, né? E centralizado. Vou aumentar a altura dessas linhas aqui para 20. Para 35, desculpa. E aqui agora eu vou digitar algumas coisas que eu quero. Por exemplo, eu quero ver qual o cliente que está comprando isso. Qual produto que está levando nesse caso, né? Qual a data da compra, certo? Qual a quantidade do produto, certo? Qual o valor unitário. E aí, eu preciso de uma coluna aqui agora. Então, para isso, botão direito, tabela, inserir coluna. Vou passar esse valor unitário para cá, porque aqui agora eu quero que tenha o subtotal, certo? Então, o cliente, produto, a data da compra, a quantidade, o valor unitário, né? E o subtotal. Vou selecionar ela toda aqui. Como eu tenho 6 linhas, vou colocar então que eu quero dividir ela aqui por 19%. Vai ficar mais ou menos a mesma estrutura ali, tá bom? Ó, 22%, para poder ficar mesma largura aqui para todos. Como eu tenho o recorte set aqui, já vou puxar então os dados aqui do cliente. Ó, cliente, o produto que está levando, a data da compra e a quantidade. Ctrl S e vou pedir para fazer aquela repetição de dados aqui também. Então vamos selecionar essa primeira linha. Vamos clicar aqui então no guia comportamentos, mas vamos pedir para fazer a repetição desses dados. Todos os dados da tabela vendas. E aquele mesmo esquema que eu já passei para vocês. Vou pegar o PHT do e vou colocar depois aqui antes de começar a última linha. E vamos finalizar ele após terminar a última linha. Logo após isso, podemos recarregar a página aqui para a gente ver se vai dar certo. Ó, teve um erro aqui, né? Vou ver por quê. Teve um erro aqui na linha 146. Certo? Provavelmente porque eu devo ter copiado alguma coisa errada aqui. Vamos ver o que acontece. Isso mesmo. Então aqui eu tenho phpdo. É porque eu dei um Ctrl C ao invés de dar um Ctrl X. Tá? Então por isso que eu fiz errado ali. Repare que já vai funcionar. Ó. Beleza. Certo. Outra coisa também que eu notei aqui de errado é que a gente não fez o insert. Então vou clicar aqui no efetuar venda, tá? Vamos fazer o insert dele aqui, ó. Inserir registro. Eu quero que ele insira o registro na tabela vendas, o ID do cliente, o ID do produto, o ID da data da compra, né? E a quantidade. E eu quero que ele fique na mesma página aqui. Agora sim, vamos dar um Ctrl S, vamos atualizar ela aqui. E eu vou fazer o teste. Ó, o caso Eduardo está levando a camiseta na data de hoje, né? E está levando 2 camisetas aqui. Ótimo, já veio para cá.
O Adriano está levando uma camisa e tal, certo? No valor, na data de hoje também. Eu estou levando 3 camisas aqui. Então está funcionando, ok? Então é esse o nosso querido e amado sisteminha, tá bom? Eu já consigo fazer o cadastro cliente, consigo fazer o cadastro de produtos e já consigo efetuar a nossa venda aqui, tá ok? Na próxima aula eu vou ensinar vocês como que eu faço esses cálculos, né? Tanto subtotal quanto também o total a pagar aqui. Além disso, eu também preciso ensinar para vocês como que eu recupero o nome do cliente e o nome do produto, nesse caso aqui, certo? Para ficar um pouco diferente aqui, ó, o Adriano está levando a mesma coisa aqui, vou pegar para mais um item aqui, eu estou levando 2 camisetas aqui, só para poder ter essa variação aqui, tá bom? Então, até a próxima aula, onde eu vou estar passando esse cálculo aqui, beleza? Abraço, gente, valeu!